Bom dia, estamos começando mais um programa médico da família. Hoje, dia 13 de julho, quarta-feira, vamos falar sobre a importância de uma alimentação saudável para as crianças, principalmente nessa época do ano, porque criança de férias acaba se alimentando mal, porque muda completamente os horários, os hábitos. Então vamos tirar todas as dúvidas hoje. Programa imperdível. Os abraços de hoje vão para os aniversariantes do dia. João Gomes Madureira. Ele é nosso sonoplasta lá na Câmara Municipal. O Madureira é um radialista, tem um programa de rádio diário na FM Capital. Uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Madureira, você sabe o quanto eu te admiro, você é um batalhador. Desde madrugada já no rádio, levando informação, depois atuando lá com os vereadores na Câmara Municipal, sempre fazendo um serviço de primeira linha, um ótimo chefe de família, um bom pai. Você faz a diferença, cara. Parabéns. Que Deus continue sempre iluminando tua vida. Eu sei que você é um homem convertido, um homem que é temente a Deus, um homem verdadeiro que tem, como Jesus sempre disse, os ensinamentos bíblicos para que a gente possa encontrar a salvação eterna. Parabéns, Madureira. Deus te abençoe. Também para outra pessoa que a gente admira muito, que está aniversariando, Joel Ferreira dos Santos, que trabalha nos serviços gerais da Câmara Municipal. Joel é uma pessoa maravilhosa, humilde, simples, mas que é um trator. Trabalha, o que precisa ele está lá fazendo, às vezes sobe no telhado da Câmara, faz a pintura. Joel, você faz a diferença. Uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Parabéns, conte sempre com o meu apoio. E para Simone Correia dos Santos e seus familiares, moradores do bairro Conjunto Buriti. Conjunto Buriti, que a gente tem amizade com muitas pessoas, sempre somos muito bem recepcionados lá. Que Deus abençoe a todos vocês aí no Conjunto Buriti. Uma nutrição adequada na infância é importante para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Por isso, consumir alimentos saudáveis, ricos em nutrientes, ajuda a prevenir o organismo de deficiências nutricionais e o protege contra doenças infecciosas. Portanto, para desfrutar de uma vida saudável, é importante que a pessoa mantenha uma alimentação equilibrada da infância até a fase adulta. Sobre este assunto, vamos conversar com uma amiga nossa, amiga de vocês, a nutricionista Daniela Mendonça. Bom dia, Daniela. Bom dia, doutor. É um prazer tê-la mais uma vez aqui em nosso programa, até porque esse tema ele é palpitante. É mãe, é pai, é avó. Agora está todo mundo sentadinho ali para observar. Por que as crianças têm dificuldades, Daniela, em comer alimentos ricos em nutrientes? Os alimentos ricos em nutrientes são verdadeiramente mais as frutas, as hortaliças e os legumes. São mais esses alimentos que as crianças não têm muita facilidade de digerir. Por quê? Porque não são tão ofertados, né, com frequência, e também alguns pais não oferecem na fase em que a criança inicia a fase oral da alimentação, que é a partir dos 6 meses, né? Nós sabemos que a amamentação exclusiva é até os 6 meses, depois já começam as introduções dos novos alimentos. E esses alimentos que são ricos em nutrientes devem já ser ofertados todos os dias, né, para essa criança nessa fase. Muita gente quer dar as bobageiras, aquilo que é mais fácil, né? Exatamente. Às vezes está na mão, você está comendo, você já dá. Em vez de você ir preparar uma fruta, fazer uma salada, uma coisa que você tem que despender de alguns minutos ali na cozinha. Então, o mais fácil nem sempre é o melhor. E qual que é a importância desses alimentos na vida de uma criança? Bom, esses alimentos são importantes principalmente porque desenvolve a imunidade e o crescimento saudável do corpo dessa criança, né? A formação sanguínea, a formação dos ossos, da pele e a capacidade de imunidade da criança, ela vem se fortalecendo, né, já desde pequeno com a introdução desses alimentos mais saudáveis.
uma dica que é muito interessante e que é também uma cultura nossa da região é o consumo elevado de carne vermelha, né, carne de gado, né? E nessa fase já da criança pequena, nós temos que ofertar mais frutas, verduras e hortaliças, e não um grande consumo de carne. Isso, então, vai favorecer o crescimento, o desenvolvimento adequado, né? Exatamente. E quais são os principais problemas ocasionados pela ingestão de alimentos errados? Bom, o principal problema é a obesidade infantil, né? A obesidade na criança, que é instalada desde cedo, que pode trazer outros problemas, como a hipertensão, a diabetes, o número de diabetes cada vez mais alto em crianças. Então, nós temos que cuidar o que nós estamos dando para os filhos nesse período para evitar esses problemas futuros, ou esse problema se tornar um problema presente. Os 3 primeiros anos de vida das crianças, eles são fundamentais para já definir o paladar? São, sim. Nós sabemos, né, que como a partir dos 6 meses é iniciada a nova introdução dos alimentos, nesse período o bebê ele já tem uma certa sensibilidade. Mas é comum, né, nós vemos as mães estarem introduzindo o açúcar. Vai dar um leite diferente, um suco diferente, um alimento, e daí já quer colocar o açúcar no leite e no suco da criança, no chá. E isso não é saudável, isso não deve acontecer. Por quê? Porque pela essa sensibilidade ainda estar sendo desenvolvida, a criança, o bebê, ele ainda não sabe discernir o que é o açúcar e o que é o açúcar natural da fruta ou do alimento que está sendo ofertado. Então é muito importante nesse período, mãe, não acrescentar açúcar nesses alimentos, ofertar naturalmente. Está aí dada já a primeira dica aqui da nutricionista Daniela Mendonça. E eu lhe pergunto, Daniela, como fazer as crianças provarem novos alimentos? Essa resposta você vai nos dar logo após os nossos comerciais. Não saia daí não, porque essa dica com certeza pode mudar a vida do seu filho, do seu neto, porque ela vai dizer sobre as dicas de que a gente possa fazer com que as crianças aceitem aqueles alimentos que até então não estavam aceitando. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Como eu disse, era rapidinho, porque estamos tratando de uma das mais importantes informações que poderiam chegar até a sua casa. Estamos falando sobre alimentação saudável. Estamos com uma nutricionista, a doutora Daniela Mendonça. Daniela, eu lhe perguntei no bloco anterior e com certeza todo mundo está esperando, até porque daqui a pouco vai ser o almoço na casa de todos. Como que se faz para as crianças provarem os novos alimentos, aqueles alimentos que eles não querem mais, eles não aceitam? Você vai dar uma beterraba, você vai dar uma cenoura, eles não querem. Como é que faz? Bom, eu vou começar falando então a partir dos 6 meses, né? Porque a introdução dos alimentos nessa fase, ela vai determinar como essa criança vai se alimentar no futuro. Quando a criança inicia a fase dos 6 meses, nós chamamos da nova fase de introdução dos alimentos. Então, nós devemos começar por cores, né? Iniciamos com a oferta de um suco. Esse suco deve ser sem açúcar, não precisa adicionar. Aquele bebê que já começa a tomar o mamar na mamadeira, né? Não coloca açúcar, não tem necessidade. Essa criança não vai ter dificuldade em aceitar. No início, às vezes, pode até jogar para fora. É muito comum, algumas mães me perguntam, mas eu coloco a frutinha, eu coloco a papinha, e a criança, ela regurgita, ela cospe. É porque a textura é diferente, né? O sabor é um pouco diferente, mas ele deve ser sempre ofertado para que ela se adapte, ela acostume, né, a receber esses novos alimentos. E a criança também, quando ela completa 2 anos até 6 anos, ela pode passar por uma fase na mudança do paladar. E nessa mudança, alguns alimentos que eram aceitos não estão sendo aceitos, né? Então, são novos hábitos que devem ser formados. A mãe e o pai devem insistir, sempre estar ofertando, fazendo assim que o prato seja cada vez mais colorido, né? A mãe, ela pode muito bem, principalmente agora nessa fase do inverno, nós temos que dobrar a oferta dos alimentos que são verdes escuros,
E também os alimentos alaranjados e vermelhos, porque oferecem uma grande quantidade de vitamina C e ferro, que é importante para essa carga da capacidade da imunidade da criança. Como vocês veem, vai colocando os que são mais coloridos, brinca um pouquinho. Alimentação saudável, você pode brincar para que o seu filho possa entender que aquilo é saudável, que é gostoso e que ele precisa fazer o uso desses alimentos. Doutora Daniela, as guloseimas devem ser excluídas deste cardápio? Não. Se a criança ela já tem o hábito de estar ingerindo algum tipo de doce, refrigerante, eu já falei anteriormente, né, mas retorno a falar. Mude, né, para dias de final de semana, sábado e domingo. Nessa fase também do inverno, tende as pessoas precisarem de se alimentar de alimentos mais quentes. Por quê? Porque precisamos manter a temperatura do corpo para não sentirmos frio. E nesse período é que abre mais a ingestão de massas, de doces como chocolate, né? É uma fase assim que o consumo de chocolate aumenta muito. Então, atenção às mães, procurarem estar oferecendo o cacau em pó, né? Quando for adoçar um leite, fazer um bolo, oferece o cacau, põe o cacau porque ele é mais saudável, ele quase não tem açúcar, vai oferecer triptofano, que é uma substância importantíssima para produzir serotonina, que é uma sensação de bem-estar para a criança, e assim vai estar prevenindo doenças como a diabetes. E a forma ideal de preparar os alimentos? Cozido, cru, como que é? Bom, nesse período, nós temos assim a capacidade de estar ingerindo mais caldos, né? Alimentos quentes. Então, gente, uma dica também é a quantidade de óleo que é utilizada. Vamos evitar de estar oferecendo fritura. Fritura não é saudável. E também nós sabemos que os alimentos cozidos e assados, eles também são saborosos, dependendo do tipo de tempero que você colocar. Né? A recomendação é 1 litro de óleo, que dure 1 mês a cada 4 pessoas em uma casa. E nós vemos assim que às vezes as pessoas usam uma caixa de óleo um mês, né? Isso Você em casa deve estar com vergonha, você deve usar 3, 4 por semana às vezes, então tem que mudar. Está aqui uma especialista, uma nutricionista, orientando para a gente mudar o hábito. O programa ele tem essa função, leva a informação, você adquire essa informação, coloca em prática, quem sai ganhando são os seus filhos nesse caso. E eu gostaria, Daniela, nós estamos de férias, a gurizada está solta, né? Nós já falamos sobre acidentes aqui nas férias, porque acaba acontecendo muita coisa. Deixa dicas para as pessoas em casa de que forma as crianças possam ter realmente uma alimentação adequada e equilibrada nesse período. Nessas férias tem pai e mãe ainda que estão trabalhando, né? E as crianças ficam com a avó, com o vô, com a tia, até mesmo com a babá. Então a dica que nós deixamos é que na hora que for fazer um bolo, uma torta, acrescente nesse ingrediente os cereais integrais, como as castanhas, as nozes, as amêndoas, não precisa ser em grande quantidade. Também a granola é um cereal 100% natural e extremamente nutritivo. Então na hora que for fazer um bolo de trigo, um bolo de fubá, acrescente lá uma granola nessa massa para dar uma enriquecida, para estar oferecendo nutrientes para essa criança. As massas também, nos macarrões, uma vez por semana faça um macarrão integral, faça um arroz integral com grão de trigo, que é saudável também e que previne diabetes, previne hipertensão, previne a obesidade, também auxilia na regulação do intestino para aquelas crianças, principalmente as meninas que têm a tendência de ser mais ressecada. Então, quando aumenta a oferta de cereais integrais, né, favorece com que a criança tenha mais saúde e que passe as férias saudável e que goste do que está comendo também, porque são produtos saborosos quando feitos com carinho, porque o importante é esse, né? O carinho na hora de preparar a refeição, que vai distinguir se a criança vai ter facilidade ou não de comer. Então, além dessas dicas todas que a doutora Daniela passou, basta colocar o coração. Pode deixar um pouquinho do sazon e coloca um pouquinho do coração. Doutora Daniela, eu quero agradecer a sua pessoa na presença do dia de hoje.
São informações, com certeza, que constroem uma sociedade nutricionalmente melhor. E isso para as crianças e para os jovens faz a diferença. Obrigado. Obrigada a vocês. E se você ainda tem críticas, sugestões, dúvidas, denúncias, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa. O CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé, de saúde e de alimentação saudável. Recentemente tivemos o arraial lá da Câmara Municipal e uma senhorinha veio, ela é lá do CCI do Vovó Ziza, apresentar a dança da quadrilha lá, e ela acabou se sentindo mal. Eu fui lá atrás onde estava o palco, examinei, era uma queda de pressão, conversei com ela, acalmei, abanamos, ela tomou um ar melhor, e aí ela disse que assiste o programa todos os dias e que adora a reflexão. Portanto, essa reflexão vai especialmente a todos vocês aí do CCI do Vovó Ziza. O tempo é algo que não volta atrás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe dê ou mande flores. William Shakespeare. É verdade. Você faz e acontece. Você é responsável por tudo aquilo que você planta. Não fica esperando só das pessoas. Vai atrás do seu objetivo. Busque a sua felicidade. Hoje, por exemplo, quarta-feira, tem a novena da Perpétuo Socorro. Para quem é católico, vai lá. Busca uma inspiração. A palavra de Jesus, ela é clara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem nele crer, viverá para a eternidade. Então, aproveite essa dica, busque a sua felicidade, porque você vai encontrar, e eu tenho certeza que aí sim você será o homem, a mulher, a criança mais feliz do mundo. Um bom almoço a todos vocês, uma boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã.